Boa tarde, queridas mães. Como sempre, é uma alegria estar aqui realizando o nosso encontro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico com as meditações dos capítulos de Atos dos Apóstolos, que fala lá do início da igreja e da condução do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar do capítulo 16. Esse capítulo tem vários temas importantes e, se Deus quiser, nós vamos aprender bastante. A gente vai iniciar recordando algumas questões do capítulo 15, anterior, que foi a respeito das desavenças que estavam havendo com a chegada de povos que se convertiam, Cada um trazia seus costumes e aquilo ali foi sendo questionado. Então, o que ocorreu? Foi feita uma reunião em Jerusalém e de lá saiu uma carta que especificava direitinho as práticas que deviam permanecer e aquelas que já podiam ser abandonadas. Então, a gente viu também que Paulo e Barnabé se desentenderam e resolveram ir cada um para um lado. Como Deus é maravilhoso, Ele tira de cada situação não tão boa, Ele tira um proveito grande. E com isso, com cada um indo para lugares diferentes, a evangelização pôde chegar em mais lugares. Então, Paulo escolheu Silas para acompanhá-lo em suas viagens. Eles partiram e, chegando em Listra, Paulo encontrou um jovem chamado Timóteo, de condutas bastante boas e com todas as características que seria um ótimo evangelizador, muito útil para a igreja no futuro, como de fato foi, Depois a gente viu que ficou inclusive registrado nas Sagradas Escrituras as cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo era filho de uma judia cristã e de um pai grego. Então, o que aconteceu? Paulo, depois de convidá-lo para acompanhar nas viagens, ele propôs que Timóteo fizesse a circuncisão. Já não era mais obrigado, isso já não era mais exigido. Mas para não ter nenhum problema, como a gente sabe que em algumas situações da vida a gente também age dessa forma, para não dar nenhum desconforto lá na frente, ele combinou com Timóteo que fizesse a circuncisão, que oferecesse, esse sacrifício em prol do reino de Deus. Então, aqui, aparentemente, Paulo foi incoerente, porque ele tinha lutado tanto para que não fosse necessária a circuncisão e, no entanto, ele indica, mas ele não queria que ficasse parecendo que a carta que ele tinha com ele era para justificar o seu discípulo, ok? Então, muitas vezes a gente precisa, de ter essa flexibilidade em nome da paz e da harmonia. E Paulo também já sabia, que no Antigo Testamento, a circuncisão era utilizada com o objetivo, com a crença de que eles precisariam ser circuncidados para se salvarem. E Paulo agora já sabia que a nossa salvação, ela é pela graça, ela é um presente de Deus para nós, que não depende de nós. Então, a circuncisão, ela tinha o objetivo de marcar a prevalência e o domínio do Espírito sobre a carne. Mas já tinham o batismo, já temos o batismo, então nós temos essa graça do Espírito Santo conosco. E esta viagem, ela foi muitíssimo marcada pela condução do Espírito Santo em cada detalhe, Porque para tudo Deus tem um plano bem traçado, bem detalhado, E totalmente perfeito. Mas é necessário que a gente se abra
ao Espírito Santo. Mais uma vez a gente tem falado isso aqui, né? Para saber o que nós vamos fazer em cada situação, mesmo em situações boas. Como que a gente sabe que é o Espírito Santo que está falando? Como que a gente sabe que uma decisão ela é de Deus? Muitas vezes é fácil porque de um lado a gente tem uma situação boa, da outra uma situação ruim. Então, claro que a boa é aquela da vontade de Deus. Mas existem situações que dos dois lados tem coisa boa, como era aqui o caso da evangelização. A princípio, Paulo imaginava ir para a Ásia. E o Espírito Santo, por mais de uma vez, mostrou que lá não seria o momento. Tá? Então, Paulo tinha uma perfeita comunhão com Deus, tinha fé, que é necessário, né? Que a gente tenha fé que Deus fala com a gente. E quando a gente está em sintonia com Ele, quando a gente tem uma sensibilidade e uma abertura, Ele nos dá esse presente de falar conosco. Deus valoriza o nosso esforço, né? E a gente sente quando é Deus que está falando, né? Não tem muita explicação, não. Para cada um acontece de uma forma em cada situação diferente, ok? Então, Paulo discerniu que ele deveria ir para a Macedônia porque ele teve uma visão de um macedônio que os chamava. Então, eles partiram e foram para Filipos. Filipos depois ficou conhecida por causa também da carta de São Paulo aos Filipenses. Lá, ele encontrou um grupo de mulheres que foram praticamente as primeiras evangelizações que ele realizou lá. Esse grupo de mulheres se reunia toda semana para fazer suas orações e para buscarem a Deus. No meio dessas mulheres tinha uma que se chamava Lídia, a gente até já falou dela, né, num encontro, vamos falar de novo, porque é muito rico, né, o que a gente pode aprender com ela. E essa mulher foi encantada com o que Paulo falava, pediu para ser batizada e Paulo a batizou ali mesmo. Então, Lídia, ela não só abriu as portas do coração para Deus, para a evangelização, como ela abriu também a casa dela, para ser ali a base do cristianismo naquela cidade. É importante a gente ver, né, gente, como Deus mais uma vez valoriza as mulheres e como mais uma vez ele sempre usou as mulheres na evangelização. Então, fiquemos atentas. E da mesma forma que Lídia, com toda certeza, o Espírito Santo vai usar de nós para que o Evangelho chegue dentro da nossa casa, chegue até as pessoas mais próximas que nós amamos tanto, né? Talvez é o lugar mais difícil de evangelizar, né? Dentro da nossa casa, mas à luz do Espírito Santo, com fé, com certeza haverá uma forma e um momento correto que a graça vai chegar. Bom, e aí ele permaneceu na casa de Lídia e continuava todos os dias a evangelização. Um belo dia, ele conheceu uma jovem que quando os via passar, ela sempre falava: estes são verdadeiros filhos do Deus Altíssimo. E aí ele ficou sabendo que aquela jovem tinha uma capacidade de adivinhação. E com isso ela era muito usada pelos poderosos, pelos ricos daquela cidade, porque com as suas adivinhações eles acabavam lucrando e ganhando muito dinheiro. Paulo viu aquela situação e ficou indignado, né, gente? Porque a dignidade dos filhos de Deus precisa de ser respeitada. Ninguém pode escravizar ninguém. Um filho de Deus não pode nunca utilizar e não respeitar a liberdade do irmão. Então Paulo, cheio de compaixão, ele orou por essa mulher e ela foi liberta. Com isso, ela não tinha mais esse dom de adivinhação.
E os homens daquela cidade ficaram indignados com isso, revoltados, e falaram que Paulo e seus companheiros estavam causando muita confusão, mandaram açoitá-los e prendê-los. Mas como eles tinham aquela paz de quem está com Deus, eles foram para a prisão tranquilos, não tinham feito nada de errado, a consciência deles estava tranquila. Então, chegando lá, eles continuaram em orações, louvando a Deus. E aquele louvor foi tão forte, foi tão profundo, que eles contagiaram todas as pessoas da prisão. E à meia-noite houve um terremoto e as correntes daquela prisão se romperam. Mas eles continuaram as orações deles, não fugiram. O carcereiro viu aquilo e ficou desesperado. E Paulo então falou com ele: olha, nós não vamos fugir não, porque ele já tinha pegado uma espada para se matar. Ele falou: calma, nós estamos todos aqui, pode ficar tranquilo. Então o carcereiro ficou mais surpreso ainda e falou com Paulo o seguinte: olha, eu também quero ser salvo pelo Deus de vocês. Eu também quero seguir a esse Deus. O que eu preciso fazer? Paulo diz para ele assim: se você realmente crê e deseja, será salvo você e a sua família. Olha, gente, é tudo que a gente deseja, né? Porque na nossa casa, muitas vezes, praticamente só nós buscamos a Deus e a gente fica preocupada com os outros. Mas Deus, no plano perfeito dele, ele vai encontrar uma maneira, ele vai encontrar sempre algum motivo para tocar no coração dos nossos também, né? Então, o nosso pedido hoje é que cada uma de nós tenhamos essa mesma sintonia com o Espírito Santo, que nós possamos ouvir a sua voz, apresentar a Ele qualquer situação que estejamos vivendo e aguardarmos a resposta na oração. É isso que nós desejamos. Amém?